Salve, salve pessoal, e aí, tudo no suave com vocês? Tomara que sim, pois bolsonarista tá muito bom não. Começa hoje, meu velho, o julgamento, o recebimento da denúncia dos comparsas de Bolsonaro e do próprio Bolsonaro, meu irmão. Aí vou trazer agora o depoimento de uma meliante presa em flagrante lá no acampamento dos mané. Oxi, a bicha arrastou até a nora, bagulho doido, viu? Por favor, se inscreve no canal, deixa like e comenta também qualquer coisa para ajudar o engajamento. Na dúvida do que comentar, aquele bom e velho sem anistia para golpista, que você está ligado, é golpista bom, é golpista preso e sem aquele bagulho de saidinha. E sem delongas, já vou trazer aqui o depoimento dela, condenada em 1 ano por associação criminosa, convertida em bagulho de serviço comunitário, restrição de alguns direitos, e fazer um cursinho, tá ligado? Referente a golpe de Estado, democracia, essas fitas assim. E referente ao crime de incitação ao crime, ao mero pagamento de multa. Sem mais delongas, bora logo pro vídeo. Pra golpista é sem anistia, tá ligado, né, papai? Senhora Alice Terezinha Costa da Costa, mais uma vez, boníssima tarde, vai bem? Boa tarde, tudo bem? Ótimo. Nenhuma pergunta a senhora tem obrigação de responder, fique à vontade. O silêncio não prejudicará a sua defesa, correto? Sim. Muito bem. Qual o nome completo da senhora, por gentileza? Alice Terezinha Costa da Costa. O nome dos seus pais? Antenor Marques da Costa e Maria Luísa Costa da Costa. A sua naturalidade e a sua nacionalidade, por favor? Santa Maria, Rio Grande do Sul. E a brasileira? Brasileira. Desculpe a pergunta, mas muita gente às vezes nasce em algum município, em algum estado brasileiro, mas acaba tendo, por N motivos, uma outra nacionalidade. Não é, claro, a tônica, evidentemente, né? Mas eu me vejo nessa obrigação de fazer essas perguntas, aparentemente óbvias, né? Mas, enfim, tá? Eu agradeço. A sua residência, por favor? Eu moro em São Martinho da Serra. A rua, a avenida? Aqui é... Muito bem. E a data do seu nascimento, por favor? 23/3/71. O seu estado civil? Sou casada, não no papel, né? Mas tenho companheiro. Não, nunca tenho no papel. A senhora tem filhos? Tenho 3 filhos. São maiores? São dependentes da senhora ou não? Não, são maiores. O mais novo tem 26. O seu grau de escolaridade, a sua profissão? 8ª série, estou fazendo EJA, terminando, né? Tentando terminar o 1º grau. Ensino médio, ensino fundamental. Perfeito. E a sua profissão? Bom, eu sou artesã, também tenho uma floricultura, lido com plantas. Muito bem. A senhora tem algum registro criminal anterior? Já teve algum envolvimento com a justiça criminal, enfim? Sim, tive há muitos anos atrás, há mais de 20 anos. Pede pra ela contar pra nós, excelência, por favor, qual que foi a das ideias. Se a senhora puder declinar qual o resultado, se houve processo, se foi inquérito, em caso de processo, se chegou ao final, se foi condenada, se foi absolvida, eventualmente pela prática de qual crime? Sim, eu fui condenada, há mais de 20 anos aconteceu eu fui atrás da minha irmã numa cidade, em Ibirubá, e lá teve alguns acontecimentos, eles, né, acabaram me prendendo junto com ela, eu fiquei 18 dias presa, fui condenada, né, paguei tudo que tinha que pagar, e foi isso. Oxi, mas de ideia você foi condenada pelo quê? Diga aí qual foi sua delinquência.
Perfeitamente. A senhora tem algum vício, alguma dependência? Cigarro. A senhora tem alguma doença, faz uso de alguma medicação de uso continuado ou controlado? Sim, eu tenho pressão alta, né? E no momento, depois de todos acontecido, faço uso de antidepressivo. Bolsonaro ferrou com o juízo de um monte de gente mesmo, tá ligado? Oxi. Perfeito. Dona Alice Terezinha, eu não tenho por hábito, nunca tive, de começar a fazer perguntas de antemão para as pessoas interrogadas. Eu sempre dou a oportunidade para que elas, querendo, ofereçam a versão acerca dos fatos narrados na denúncia. A senhora sabe quais são as acusações que pesam contra a senhora, e aí, posteriormente, eu faço alguma pergunta que eu entenda cabível para poder melhor compreender o que se passou. Então, esteja à vontade, se a senhora quiser dar a sua versão, a oportunidade é essa. Tá bom. O que aconteceu, assim, que no dia, na sexta-feira, eu saí de Santa Maria, cheguei em Brasília no domingo, num propósito de uma manifestação pacífica, onde pelas redes sociais eu já acompanhava tudo que estava acontecendo, né? A gente acompanha, e queria ter um ônibus para Brasília. E era um dos meus sonhos, assim, conhecer Brasília. Há muito tempo eu sempre tinha essa vontade, nunca tinha oportunidade, nem condições de ir. E ali eu vi uma oportunidade, né, de eu ir e realmente lutar, né, assim como eu penso, né, por um país mais justo, que era a bandeira que a gente levanta, que eu penso, assim, a nossa liberdade, a família, um voto impresso, né, porque corria muito nas redes sociais sobre as urnas não ser confiáveis. Pronto, o bom é que ela já confessou tudo, né não? Agora é só aplicar a sentença. Né? Vi vários vídeos de várias pessoas importantes. Então eu era bem ativa ali no Facebook, né? E repostava alguma coisa, né? Vinha, me informava, Não, você ia e se desinformava. A ideia é totalmente diferente, tipo, é o oposto. passava vídeos, né? E até num desses vídeos, aonde hoje tem um ministro que é o ministro do Supremo, né? Que era o ministro da Justiça no momento que eu fui presa, aonde ele tinha dúvidas, né, e disse que se sentiu prejudicado pelas urnas eletrônicas. Então, o que a gente pedia? Era um voto impresso, era mais clareza, era pela família, pela nossa liberdade. Então, essa vontade de ir até a Brasília era um sonho que eu tinha de conhecer Brasília e ainda tenho, porque eu não cheguei a conhecer, né? Mas um dia, se Deus quiser. Mas vê o perigo, meu velho. Pode não, Xandão, colocar um ano só pra essa galera pra ser convertido em serviço comunitário. Oxi, cursinho de 4 dias vai dar certo, não, meu irmão. E se essa mulher voltar lá, ó o perigo, meu velho, de tumultuar de novo em bagulho de quartel-general. E unir o útil ao agradável, porque na segunda-feira a gente ia chegar lá, eu não ia ter despesa nenhuma, né? Porque eu vi esse convite assim no Facebook, ó, tem ônibus indo para Brasília, tem alguém interessado, entre em contato. Entrei em contato com aquele telefone, me passaram para outra pessoa, marcaram o dia de ir, né? O ônibus já estava quase todo pago. Se precisasse, se a gente ia ajudar, mas se não, não, a gente, né? Porque eu nem tinha também, assim, dinheiro para ir até lá, né? E E achei no momento que, como era um lugar público, onde já existiam pessoas lá há muito tempo, que a gente acompanhava, né, pelas redes sociais, e que não teria o porquê de eu não ir, ou que eu tivesse cometendo algum crime. Tanto que eu convidei a minha nora, né, uma menina,
que até nunca se envolveu, assim, nem em redes sociais. Vê só que absurdo, meu irmão. Oxi, ainda fica querendo levar a galera pra perdição. Sei não, viu? E convidei ela para ir comigo, para mim não ir sozinha, porque a gente ia chegar lá no domingo, até o ônibus atrasou, ia sair daqui na quinta e saiu na sexta, e a gente ia chegar lá. E na terça-feira a gente já estava retornando, porque a gente ia fazer um ato na segunda-feira, um abraço ou de mãos dadas, e pedindo algumas coisas que até então, como eu achava e acho que a gente vive num país livre, que eu tinha essa liberdade de ir até lá, de me expressar. Em nenhum momento, que eu digo, nem nos meus piores pesadelos, eu imaginei que aquilo tudo pudesse acontecer. A gente chegou lá no domingo à noite, aonde já estava, quando a gente estava indo, a gente foi parado o ônibus pela Polícia Rodoviária Federal. Eles revistaram nossas mochilas, só o que nós tínhamos eram nossas roupas, né, bandeira, o nosso chimarrão e nada mais. E deixaram a gente prosseguir. Quando a gente chegou lá pelas 19, 20 mais ou menos, tudo já tinha acontecido. Eu só cheguei lá ali no quartel, né? Aí o ônibus largou nós lá. A gente ficou ali, daí começou aquele monte de gente chegar machucada, ensanguentada, e uma correria, e barulho de polícia. Eu e a minha nora, assim, ficamos em choque, porque a gente não imaginava uma coisa dessas, né? Jamais. E aí ficamos lá, aí anoiteceu, era muito apavorante tudo aquilo lá, porque a gente não sabia, eu não sabia como vir embora, né, num lugar estranho, que não sabia nem por onde sair de noite. Aí eu disse para minha nora, bom, vamos esperar amanhecer e vamos embora, né? Armamos uma barraquinha que a gente levou, porque eu não conhecia ninguém, a não ser ela, né? Não sei se a nora dela é digna de dó ou não. Mas que fuleiragem do caramba, se foi ela que provocou isso tudo, né? Não pra nora. Armamos uma barraquinha, que a gente estava cansado também da viagem, dormimos. Quando eu me acordei de manhã, né? Acho que era umas 6 horas, quando amanheceu, não sei. Aí que começou todo aquele, ó, vocês têm 1 hora para deixar o acampamento. Aí a gente pegou, se reuniu com as pessoas do ônibus aqui de Santa Maria, que tinham ido, né? E disse, vai ser bom, então vamos, se a gente pode ir embora, né? Vamos embora. Só que daí a gente foi indo para aí quando fomos chegando assim, desarmemos as barracas, arrumemos as nossas coisas. Quando fomos indo para querer sair, né? Aí os policiais, não sei se era do exército, era a brigada, disse que nós tínhamos que entrar naqueles ônibus, que passaríamos por uma triagem e viríamos embora. Aí a gente ficou mais tranquila, porque sabíamos, eu assim, e até então, que eu não tinha feito nada errado, não tinha, eu nem tinha conversado com ninguém. Quando falo em organização criminosa, eu penso que as pessoas acho que tem que se conhecer, ou tem que combinar, ou sei lá, né? Mas não foi isso, eu só conversava com a minha nora, conhecia as pessoas no ônibus na ida, em nenhum momento foi falado em quebrar, em bagunçar ou nada, porque eram pessoas mais velhas, né? Eram crianças. Quando a gente chegou lá, viu que tinha criança também. Eu sou magoado, acho que faltou demais essa acusação de corrupção de menor. Ia dar um toque a mais na pena desses meliantes, nem que fosse pra colocar eles pra fazer mais serviço comunitário. Porque prova tinha, até demais. Oxi, na denúncia mesmo da PGR e no voto de Xandão sempre coloca lá a foto que tinha teatro de fantoche dentro do acampamento para as crianças. E outra coisa, meu velho, é o perigo esses bagulho de teatro de fantoche do bolsonarista. O que será que passava lá? Era capaz de colocarem lá aulas de como ser escudo humano para as crianças. Duvido nada, do jeito que essa galera é cebosa.
Então, jamais passou pela minha cabeça que aquilo ali ia acontecer. Só caiu a ficha mesmo quando entramos depois de um dia ou dois, que a gente ficou naquele pátio lá da Polícia Federal, quando entramos na delegacia lá, na Polícia Federal, né, fomos até os últimos a entrar, e que o delegado disse, vocês estão presas. Ali bateu um desespero muito grande, porque a gente não imaginava isso, eu jamais imaginei isso, jamais iria para lá se soubesse de alguma intenção desse tipo, sabe? De quebrar, e mesmo que tudo que é público é nosso, né? É meu, é de todos nós. Então, jamais, sempre achei muito errado, porque eu acompanho as redes sociais, que teve quebradeira outras vezes até, né, lá do MST, o PT, que quebraram, que destruíram lá também, e sempre fui contra tudo isso. Então é isso que eu tenho a dizer, assim, me considero uma pessoa inocente, não sabia do que jamais, assim, iria acontecer lá. Para mim era uma manifestação pacífica, com o direito que a gente tem de se expressar, de pedir, né, mas jamais fazer aquilo ali. Então, é isso que eu tenho para dizer, assim, que é muito triste, muito difícil até, me deu muita revolta, eu tive internada, sabe, porque eu não consigo aceitar, assim, ou eu, então, que realmente não sabia, não conheço as leis, porque eu achei que eu era livre para ir lá, que não tinha por que eu não ir lá, que era um sonho que eu tinha, né? De conhecer Brasília, de ir nas esplanadas, de entrar nos ministérios, né? Porque acho que a gente tem que acompanhar a política. Hoje em dia tem muita gente que diz assim, eu não gosto de política, viu? Tu vai te meter. Não, mas eu acho que a gente tem que sim aprender, né, a saber como funciona, tentando cada vez mais e participar, né? É esse o meu pensamento, assim. Mas infelizmente aconteceu tudo isso, né? Não, jamais, assim, ó, jamais imaginei. Deus sabe disso. Que a gente não foi com essa intenção. A minha nora, uma menina, né, que está lá de tornozeleira, por eu ter insistido, porque ela até me disse, Alice, mas é muitos dias, porque é longe, né? E eu disse para ela, não, Giovana, a gente vai mais passar no ônibus, porque a viagem é longa, a gente só vai chegar lá, vamos fazer esse manifesto e vamos vir embora, né? Vamos conhecer lá, vamos tirar foto. Então, foi um sonho que virou um pesadelo, né? E é isso, doutora, assim, é como eu me sinto hoje, né? Posso estar errada, se fiz alguma coisa realmente errada, não tenho consciência disso, eu acho que sou inocente, que não fui com essa intenção, em nenhum momento passou pela minha cabeça isso, nunca, jamais, assim. É uma onda, né, não? Oxe, essa galera fica focando em se defender do que não é acusado. Momento nenhum da acusação dela disse que ela danificou algum patrimônio tombado ou público. Oxe, o bagulho é associação criminosa pelo fato de estar em acampamento ao redor de quartel, instigando as Forças Armadas a dar golpe. Oxe, tão simples. Aí quer se defender com os papos que não tinha conhecimento, que não sabia. Oxe, tem isso não, papai. Mas faz mal não, vai fazer um cursinho, mas esses cursos de 4 dias acho que não resolve não. Tem que ser tipo um bagulho de faculdade, Ibrahipá, assim, de 10 anos, tá ligado? E olha lá. E Deus sabe disso. E é isso realmente que aconteceu. Muito bem, dona Alice Terezinha, a senhora foi muito precisa. Algumas questões, as poucas que eu fui pensando em fazer para a senhora, ao longo da sua fala, a senhora foi dirimindo. Eu apenas vou fazer uma única. A senhora disse ter ido lá para se manifestar, já colocou isso no início da sua fala, do seu interrogatório, qual era a finalidade, etc.
Havia também, dentro da manifestação, a possibilidade para que se obtivesse o que se desejava, uma liberdade, um isso ou um aquilo. Havia também a possibilidade de se manifestar em favor de um golpe de Estado? Não, eu acho que não. A minha intenção, porque até então eu nem sei o que significa, na verdade, um golpe, né? E as eleições já tinham, né, dado o resultado, mas até achava muito tarde a gente pedir voto impresso, mas era mais um movimento que, ó, nós estamos aqui, a gente quer tudo bem claro, a gente quer as coisas direitinho daqui para frente, entendeu? Eu, pelo menos, pensei assim, né? A gente está lá sendo vista que se tem um lado que apoiou e quis esse presidente, tem outro lado que não concorda com muitas coisas, porque, na verdade, eu não consigo, aí a justiça é assim, né? O senhor sabe que eu acompanho, então eu sei, um presidente que, né, ele é tudo muito estranho como ele foi parar lá, né? Então eu acho que eu, pelo menos para mim, o que eu queria realmente, quero, é mais clareza nas eleições. É que pessoas que se forem condenadas e provadas que roubaram dinheiro público, que tiraram vidas com isso, porque é o que eu penso, que no momento que uma pessoa pública começa a desviar dinheiro, ela está tirando o sonho de muitas pessoas, ela está tirando a dignidade, ela está tirando a saúde, a educação, né? Então eu sempre sou muito contra, assim, ó, um político, para mim votar, hoje eu tenho consciência que eu vou lá ver realmente qual foi o caminho que trouxe ele até ali, se realmente foi limpo, se ele não tem nenhum desvio de dinheiro público, né? Então é isso, mas assim, eu não esperava, eu nem. Eu acredito que a melhor expressão para ser usada é se eles queriam intervenção militar, ou intervenção federal, ou intervenção das Forças Armadas. Aí sim ia conseguir arrancar mais confusão. Porque na cabeça deles, o que eles estavam querendo fazer não era bagulho de golpe, não. Eu não sei como é que eles não conseguem enxergar, mas não enxergam. É impressionante. Eu nem sabia o que era golpe, na verdade. Não sei se eu fui bem clara. Foi, não, foi sim. Fique à vontade, foi sim. Tão claro que eu não passo. Eu falei que eu ia ter uma única pergunta e fico nessa única mesmo. De minha parte, eu fico satisfeito, eu agradeço a senhora. Passo a palavra, na sequência, à doutora Catarina Salles Mendes de Carvalho, pela Procuradoria-Geral da República. À vontade. Doutora, desculpa, o som, desculpe. Obrigado. Boa tarde. A senhora saiu da sua cidade em direção a Brasília em que dia e horário? A gente saiu daqui numa sexta-feira, eu acho que por volta das 10 e pouco, 11 horas da noite, não lembro bem, assim, porque eu até passei muito mal nessa viagem, eu acho que já era alguma coisa avisando, eu fui toda a viagem muito mal. E aí chegaram a Brasília em que dia e horário, aproximadamente? No domingo, lá pelas 19, 19h15, 19h20, por aí. Certo. Esse deslocamento para Brasília, ele foi planejado antecipadamente? Com que antecedência a senhora resolveu ir para Brasília e por que exatamente nesse fim de semana? Foi, eu acho que numa segunda ou terça, não lembro direito, que no Facebook, né? Acho no Face, algum grupo, disponibilizavam um ônibus até Brasília, com o fundamento de uma manifestação pacífica na segunda-feira,
tá? Era um abraço que eles diziam, de mão dadas, né, em volta lá de algum dos ministérios, a gente ia na esplanada, a gente né, reivindicar algumas coisas pela nossa liberdade, voto impresso, e era isso, né? E na terça-feira a gente voltava embora. Certo. Sem mais perguntas. Obrigada. Agradeço. Passo a palavra ao doutor Esdras dos Santos Carvalho, defensor público da União, que exerce a defesa da senhora Alice Terezinha Costa da Costa. À vontade, doutor Esdras. Obrigado, Excelência. Excelência, eu gostaria de ouvir a respeito se algum momento alguém advertiu, orientou que haveria alguma ilicitude ou ilegalidade na manifestação que seria realizada na segunda-feira, que ela se referiu? À vontade, senhora Alice, pode responder. Não, em momento nenhum, porque eu acho que todos lá, e assim eu penso que a gente tinha liberdade para estar lá, né? Eu jamais pensei que eu não poderia, né? Porque era um lugar público e porque eu tenho uma liberdade de expressão, né? Até a um limite, no caso, é isso que eu penso. Certo. Excelência, eu gostaria de ouvir a respeito se ela teve conhecimento dos acampamentos que ocorreram em todo o país diante dos quartéis das Forças Armadas e se houve, na cidade que ela reside, alguma repressão a esses acampamentos. Não, a gente acompanhava pelas redes sociais, até um dos motivos de eu ter ido até lá, porque fazia tempo já, né, que estava em todas as cidades aqui no Rio Grande do Sul, na minha cidade não tem, é uma cidade pequena, mas em todas as cidades haviam esses acampamentos. Por isso que até então eu disse, não tenho porquê de eu não ir ou alguma coisa que me impeça, ou que eu seja, que a gente seja proibida de estar lá, se já estão há tanto tempo, né, em todos os quartéis nas cidades. Em outras palavras, era impossível ela não saber que a galera tava pedindo intervenção militar. Essa galera é muita onda, pô. Certo, obrigado. Senhora Alice, a senhora acredita ou acreditava naquelas informações que chegavam pelas redes sociais a respeito de urnas eletrônicas, de eleições, de manifestações como uma forma de protesto? A senhora acreditava e acredita nessas informações? Olha, naquele momento, assim, que a gente acompanhava, eu cheguei a acreditar. Como eu já disse aqui, teve um vídeo que eu acho que não é fake news, porque quando vinha que era fake news, eles até advertiam e não mostravam, a gente não podia compartilhar, aonde um próprio ministro, que hoje é o ministro da Suprema Corte, o Flávio Dino, fala das urnas, que ele foi prejudicado por essas urnas e que elas teriam que ser melhor avaliadas, né? E o PT? E o Lula? E o Flávio Dino? O Chiquinho da do caramba, mas ainda bem que ela acredita nas ideias de Dino, né? Que Dino disse que ela merecia ser culpada, então ela já deve ter aceito, né? Isso tranquilamente, já que Dino disse. E muitos outros, assim, as pessoas falam, e eu me sentiria com certeza mais segura se fosse no papel, né? Que eu tivesse uma maneira que é onde comprove o teu voto. Eu penso assim. Certo. A senhora acreditava ou confiava nas informações prestadas pelos agentes políticos, deputados, senadores, outros membros do Poder Executivo e também outros agentes públicos no geral, né?
a respeito daquelas convocações, daqueles fundamentos que apresentavam para que as pessoas se manifestassem? A senhora confiava neles? Ou confia? Depende, né? Assim, sempre tem que ficar em dúvida e até buscar mais informações para ver se é verdade ou não, né? Do que estão falando. Então, nem todos e nem tudo eu acreditava, né? E no Bolsonaro, conta aí pra gente, tá com vergonha de falar dele. A gente já sabe que no Dino tu acreditava, eu quero saber do Bolsonaro. Mas em alguns, sim, né? E pessoas comuns também que buscam informação e que passam e que a gente sabe que entendem mais que a gente, né? É Certo. isso. Senhora Alice, a senhora criou algum conteúdo, postou algo que incitasse as Forças Armadas contra os poderes da República? Não, eu repostava alguns vídeos que vinham. Republicava, né? Eu não sabia que não podia também. Certo. A senhora sabe o que significa intervenção militar? Não bem, mas quero saber e até quero me aprofundar mais, assim. Porque para mim, o exército, eu sempre pensei que é assim, para nos defender. Quando tem alguma coisa errada, que não está muito claro, eles poderiam, sabe, de alguma maneira ou de outra, arrumar tudo isso. Era, na minha cabeça, era isso, né? E até tenho que saber mesmo como é que funciona. Que não assim, que tivesse uma ditadura, que iam prender todo mundo, que eu não penso assim. Eu acho que é um poder moderador, como dizem, que ele tinha o poder de ajeitar as coisas. Viu? É o que eu tava dizendo agorinha, meu velho. Confissão completa. E outra coisa, ela pediu e levou, né? Xandão é muito benevolente e não sei por que que os bolsonaristas reclamam. Ela tá querendo aí aprender sobre as coisas. Ganhou do Xandão um curso de 4 dias, contendo 3 horas cada aula. Oxi, vai sair daí lá tinindo, meu velho, sabendo que é delinquente. Assim espero. A senhora se convenceu que o Exército teria esse poder. E eles indicavam da onde vinha esse poder do Exército? Seria da onde eles teriam esse poder? Não, porque nunca assim, a gente nunca conversava muito, eu nunca participei de reuniões ou grupos, ou era, né, eu com as minhas ideias, buscando informação nas redes sociais, ou conversando com alguém que fosse mais próximo, ou que entendesse mais que eu para me explicar alguma coisa. Durante essas interações nas redes sociais, alguma pessoa ou a senhora teve uma percepção se alguém apontou ou indicou que alguma daquelas condutas teriam um caráter de ilegalidade? Chegou a dizer, olha, é preciso que alguém não alertou disso? Não. Certo. E para finalizar, quando a senhora foi conduzida ao ônibus, que a senhora disse que estava lá parado de frente ao acampamento, a senhora tinha noção de que a senhora estava sendo presa? Não, em nenhum momento. Eu não acreditei, assim, porque não tinha o porquê, e a maioria das pessoas também não acreditavam, né? Porque eles disseram, não, vão passar por uma. Ai, mas agora me esqueci a palavra. Que eles iam identificar, né, a gente e íamos embora, porque até eu nem tinha ido lá, não, né, lá na frente lá que deu aquilo tudo, e a maioria que estava no acampamento, pelo menos uns grupos assim que estavam, que foi no nosso ônibus, quase ninguém tinha ido lá, todos estavam ali ou chegaram depois, então ninguém tinha noção. Eu acho, pelo menos eu e a minha nora, né, que a gente ficou sempre só mais nós duas e as outras pessoas do grupo, não, vamos tranquilo, a gente não fez nada, a gente, né, vai lá, vamos passar por essa triagem e depois vamos embora. Era isso, nunca passou pela minha cabeça em nenhum momento.
Certo. Só Então, acreditei quando me jogaram no presídio. Mesmo. Então, na sua percepção, a senhora extraiu que as pessoas não tinham consciência de ilegalidade da conduta de estar ali presente para se manifestar. Não, eu acho que não. Pelo menos eu e a minha nora e as pessoas que estavam comigo, né? Eu Certo. nem momento foi assim Para muito. finalizar, minha senhora Alice, Como diria Carmen Lúcia, é a desinteligência natural. a senhora, antes de embarcar para Brasília, manteve contato com outras pessoas, ajustou a ida, ajustou com algumas pessoas o que seria feito em Brasília, né? Se a senhora mantinha essa interação com outras pessoas, ou no próprio ônibus, ou na chegada no acampamento? Não mesmo, assim, era cada um, eu acho que tinha um pensamento, não existia liderança, não existia conversa de grupo, a gente foi conversando, tomando chimarrão, falando em outras coisas, e que na segunda-feira fazer aquela caminhada, era simplesmente isso, nem no ônibus, nem antes, e nem lá, né, porque lá até nem deu tempo, porque a gente só dormiu lá. Eu estou satisfeito, Excelência. Muito obrigado, senhora Alice. Muito bem, eu agradeço, doutor Esdras dos Santos. Dona Alice Terezinha, eu dou por encerrado o seu interrogatório. Pronto, eu vou trazer aqui agora as ideias que Xandão colocou no voto dele, no caso um trecho, né, do voto. Ele colocou assim, ó, que em seu interrogatório judicial, a ré Alice Terezinha Costa da Costa confessou ter saído de Santa Maria, Rio Grande do Sul, no dia 6 de janeiro de 23 e chegado a Brasília, Distrito Federal, em 8 de janeiro de 23. Em ônibus fretado, instalando-se no acampamento montado em frente ao quartel-general do Exército, com o propósito de lutar por um país mais justo, liberdade, família e voto impresso, pois circulavam pelas redes sociais vídeos sobre a falta de confiabilidade nas urnas, conforme documento tal. Aí vem aqui o depoimento dela, altos trechos, né? Enorme. Aí segue aqui nas ideias que a confissão da ré é corroborada por ao menos 529 réus coautores dos crimes que igualmente confessaram a mesma conduta e firmaram acordos de não persecução penal com a Procuradoria-Geral da República e devidamente homologados por este Supremo Tribunal Federal. Além disso, o laudo produzido pela Polícia Federal referente ao exame pericial realizado no aparelho de telefone celular apreendido em posse da ré Alice Terezinha Costa da Costa, termo de apreensão de tal número, foi elaborado e juntado aos autos, conforme documento tal. Foram extraídas imagens criadas no próprio aparelho que evidenciam a união de desígnios da ré com os demais integrantes do movimento. Aí tem foto da condenada dentro do busão, provavelmente ao lado da nora dela, né? De amarelo, cor da facção bolsonarista que eles usam, né? Aí tem uma outra foto aqui que é lá do acampamento dos Mané. E vem mais duas fotos depois também do acampamento dos Mané, isso já à noite. Meu irmão, na moral, pô, é impossível que ninguém no ônibus durante o dia tenha visto a Revolução dos Mané e a baderna que deu, tá ligado? Oxi. Se continuou indo para acampamento, é porque tinha essas maldades mesmo no coração, pô, tem pra onde não. Não se grava, eles mesmos se gravam, é a única organização criminosa que se grava para facilitar o trabalho da polícia. Enfim, deixa eu voltar aqui para a leitura do voto de Xandão, que nesse contexto, inclusive, destaquem-se os relatos das testemunhas, em especial do coronel da PM, fulano de tal, que destacou que no final do dia 8 de janeiro foi até o acampamento, podendo constatar uma estrutura bem organizada, com barracas, lonas, alimentos estocados, água, geradores, eletrodomésticos tais como geladeiras e freezer. Sem pano, tá ligado não? Oxi, Xandão tira brava demais, pô. Agora a pena baixinha daquele jeito, né? 1 ano de reclusão por associação criminosa que é convertida em serviço comunitário, cursinho sobre democracia, golpe de estado, essas fitas, conforme a própria ré pediu pra ter, né? Ganhou de presente.
e ficar sem poder mexer em rede social, sair do país, ficar sem passaporte, pós-porte de arma, só esse bagulho de leve. E referente à incitação ao crime, um mero pagamento de multa. Oxi, de boinha, né não? Agora começa já, é o julgamento do líder. Agora, dia 25 e 26, vai tá o julgamento do recebimento da denúncia, né? Pra condenar ou não condenar, não. De Bolsonaro e os comparsas dele que tava liderando as feitas. O bagulho é doido, velho. Operação Lava Jato. Ah, mais de 1000, papai. Enfim, vou encerrar já o vídeo por aqui. Por favor, se inscreve no canal. Deixa like, comenta qualquer coisa também para fortalecer o engajamento. Caso queira, vou deixar no final desse vídeo para clicar em cima o de um outro meliante e se bicho formado em direito deu os papos que queria ficar 72 horas lá na Praça dos Três Poderes para provocar novas eleições. O cara todo cheio de ideia, vice meu irmão, uma onda do caramba. Tamo junto, até a próxima. Pra golpista é sem anistia e sem saidinha, que cê está ligado, né? Golpista bom. É golpista preso, papai. Inscreva-se, curta e compartilhe. E se possível, manda um Pix. Estou precisando muito e só o Bolsonaro que não precisa recebeu. Até a próxima!